dia. Bom, antes de começar, eu queria falar que hoje eu estou no CEL Vila Atlântica, mas esse trabalho eu já desenvolvi no CEL Três Pontes. Eu saí de lá há 4 anos e, conversando com colegas que, inclusive, estão aqui hoje, eles continuam realizando o trabalho. E lá, quando eu cheguei, em 2010, eu não tinha, assim, você é um analista, chega no CEL, aí o CEL já está todo montado, os espaços ocupados. Então, quando a gente chega procurando uma atividade para encaixar, para atender a comunidade da melhor forma, no meu caso, o que eu encontrei foi preencher os meus horários de manhã e de tarde com a EMEI. Então, eu fazia um trabalho com a EMEI totalmente recreativo, enfim, aí era EMEI, depois passou EMF também, com alguns jogos cooperativos, e ali já era constante no CEL Três Pontes. E hoje, no CEL Vila Atlântica, eu trabalho apenas com SEI, com minigrupo, 2, e até eu chegar no SEI e apresentar essa proposta lá, porque não acontecia, eu fui tentando assim seduzir as professoras, conversar, explicar, contar para ela como que acontecia antes, e até que, em um certo momento, conversando com a diretora, ela também achou interessante, até que conheceram, e hoje eu tenho um apoio. Elas entendem que essa atividade, eu trabalho de forma... é um trabalho de psicomotricidade mesmo, mas não é só o meu trabalho lá naquele momento, que é meia hora com as crianças, enquanto a gente se divide com cada turma ali. Não, porque assim, é contínuo. Hoje elas entendem que o meu trabalho é uma extensão para o desenvolvimento das crianças, do que elas trabalham na sala de aula, do que elas fazem ao longo do ano na proposta do SEI. E aí, o que eu procuro fazer lá é sair do espaço que eles estão. O CEL, assim, apesar de ser um CEL bem grande, se alguém aqui conhece lá, a gente tem áreas externas bem grandes, mas assim temos dificuldades para utilizar, porque, ao mesmo tempo, está tudo ocupado. Então, a gente tem quadra bastante ocupada, a gente tem foyer ocupado, ateliê, enfim, muita atividade acontecendo, mas eu sempre falo assim antes, para a coordenadora, eu falo assim, hoje vai ser em tal lugar. E aí elas vão e seguem no meu programa. E eu procuro fazer sempre assim. Eu testo antes, né? Eu brinco, eu testo antes em casa, porque eu tenho 2 babies, então eu sempre faço lá. E aí, se funciona, se rola, se eu brinquei com elas, rolou, aí na prática vai. Então, é bem prazeroso nessa parte. Então, quando a gente chega lá com a criançada, é criar um personagem, é criar uma brincadeira no mundo que eles estão ali. Às vezes, até eu fujo do que eu tinha planejado, porque eles me deslocam assim, na proposta, e, às vezes, eu estou em um espaço que, para eles, é tão diferente, por exemplo, uma quadra. Quando eu consigo um horário na quadra, então, assim, eles chegam naquela grandiosidade, assim, olha, aquilo tudo é meu, envolvo com muitos materiais, assim, e eles viajam. E aí, depois disso, vem o retorno, que acontece até com as professoras e com os familiares. Porque as professoras, conhecendo, né, hoje, lá, elas já fazem até outras atividades que eu desenvolvo lá no CEL, elas participam também. Então, elas já conhecem o meu trabalho, e a ajuda é muito maior, o envolvimento é maior. Assim, eu tenho o retorno delas o tempo todo com relação ao que a gente vai trabalhar, vai fazer. E eu divido, que é bem importante, assim, todos têm que ser atendidos da melhor forma, em todos os espaços, da mesma maneira, para que todos tenham as mesmas vivências. Então, a gente acaba fazendo assim. As professoras me procuram, e eu vou tentando fazer com todas
as mesmas rotinas, as mesmas atividades ao longo do ano, por conta, principalmente, dos espaços, né? E o que acontece é que, quando eu tenho esse retorno delas, assim, fica muito mais fácil para eu poder desenvolver e ter essa aceitação e o entendimento que elas têm, que não é essa aula, eu, enquanto analista de esportes, assim, a aula não é de educação física. São vivências, a gente explora, brinca e trabalha com música, enfim, é um outro movimento e não a aula propriamente dita de educação física, né? E aí as crianças acabam curtindo tanto que eu tenho um projeto de ginástica artística para essa faixa etária. Tenho lista de espera, uma procura grande para atender as crianças lá. Inclusive, as famílias a gente começou a perceber que acabam frequentando e procurando bastante o CEL, finais de semana e à noite também, porque eu acabo estendendo meu horário até à noite. E, enfim, esse retorno a gente vê na prática dessa forma. Lógico que, como eu já falei diversas vezes, esse desafio de estar organizando o espaço, organizando os materiais, que a cada momento a gente vai diversificando, é a parte mais difícil de trabalhar. Apesar de sermos muitos no CEL, mas acaba, às vezes, acontecendo alguns desencontros nessa parte. Mas dá para seguir se a gente tiver sempre uma parceria de esporte, educação, porque não dá somente para ficar a cargo do analista. Tem que estar muito mais pessoas envolvidas na gestão, que sejam os coordenadores de esporte, os coordenadores de educação e até também, em alguns momentos, sim, os coordenadores de cultura. E, principalmente, fazendo essa ponte para chegar lá no CEI, esse entendimento de como que é a atividade, de como que é a aula, porque a professora ela não pode ficar com as crianças, por exemplo, no meu caso lá, eu peço para que elas saiam da sala, do ambiente do CEI. Então, elas vêm até o meu espaço onde eu estou. Só que ela não vai chegar lá e, lógico, ela não vai deixar as crianças comigo. Pode ser que, ao longo do ano, isso aconteceria numa boa, mas, no início do ano letivo, as crianças não me conhecem. Então, é importante que eles saibam que, quando eles saem lá da sala, eles estão indo para a área que for combinada, já com esse entendimento do que vai acontecer, do que eles vão fazer. E aí que rola essa ponte, gestão, unidades. E, se casar, dá para fazer, todos envolvidos, participando juntos, né? E, enfim, isso é aquilo que a gente pode conversar já num planejamento, que cada um tem. Aí segue algumas fotos de como a gente trabalha. Esse é um espaço externo, como eu falei para vocês, que a gente tem bastante espaço. Aí a gente tem uma quadrinha improvisada, que a gente acaba utilizando bastante. Nós temos 2 ateliês lá, que também tem bastante espaço. E é isso. A gente, conversando, planejando, consegue fazer e desenvolver. E o principal é a criança ficar muito feliz. Quando eu comecei, eu sempre ficava pensando assim: eu tenho as minhas filhas, na escola delas, elas têm a oportunidade de fazer isso, e por que não, no meu trabalho, que eu tenho essa proximidade, também não transferir para as crianças que eu vejo todo dia passando por lá. Enfim, a gente consegue ter muitos abraços, muitos beijos de volta. É gratificante. Obrigada.